pessoal, eu sou a professora Michele e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os sensores que são utilizados em robótica. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre alguns dos sensores, né, dos principais que são utilizados, principalmente aqueles que são utilizados também na modalidade prática, né, e alguns que são bastante comuns. Bom, para que são usados sensores? Os sensores, eles são utilizados para duas finalidades. Para perceber o ambiente, que são aqueles sensores que a gente já viu no vídeo passado, que são os sensores esteroceptivos, ou também chamados sensores externos. São sensores que vão dar informação a respeito do ambiente onde o robô está inserido. Por exemplo, eu posso ter um sensor de toque, que é nada mais do que um simples botão, que quando pressionado, ele vai mandar um sinal para o robô, que ele encostou em alguma coisa. Um sensor GPS, por exemplo, um sensor por câmera, que é a visão computacional, ou ele pode ser utilizado também para perceber, né, informar parâmetros que são internos do robô, a respeito do seu próprio funcionamento, que são os sensores chamados de proprioceptivos ou internos. E aí a gente tem vários aspectos do robô que são importantes de serem informados, conhecidos, como, por exemplo, a velocidade das rodas, o ângulo de algum eixo. E aí a gente vai ver alguns desses sensores. Como sensores proprioceptivos, a gente vai começar pelo potenciômetro, que é uma resistência variável. A gente vai ver também os sensores ópticos, e aí dentro desses sensores ópticos a gente vai descobrir o que é o encoder. O sensor de efeito Hall, e depois a gente vai passar para os sensores externos ou esteroceptivos, que vão nos dar parâmetros a respeito do ambiente. A gente vai falar sobre o sensor ultrassônico, o sensor de cor, o GPS e as câmeras. Bom, começando pelo primeiro sensor proprioceptivo que a gente pode falar, que é o potenciômetro. O potenciômetro, ele é uma resistência variável que tem três terminais. O primeiro terminal, que é o início da sua resistência, e o terceiro terminal é o fim da sua resistência. Então, se a gente pegar e medir do primeiro até o terceiro terminal, a gente tem o valor total de resistência desse potenciômetro. E esse valor, ele é fixo, ele não muda. Como então que você falou que é uma resistência variável, professora? É porque o potenciômetro, ele tem mais um terminal, que é esse terminal do centro, esse pininho do meio aqui. Esse pino do meio, ele vai ter uma resistência variável de acordo com o tanto que você desloca o eixo do potenciômetro. Vocês já devem ter observado um potenciômetro em vários lugares, por exemplo, um volume de rádio, numa velocidade de um ventilador. Então, vários eletrodomésticos utilizam potenciômetro para poder fazer a mudança de velocidade, de volume. Então, por meio desse terminal central, esse ponteiro, ele se desloca ao longo de toda a resistência, e se a gente pegar e medir do início até o centro, a gente vai medir um valor determinado de resistência. Como esse valor varia, então a gente consegue ter um sensor. Sensor de quê? Se o meu potenciômetro é assim, ó, rotacional, eu posso ter um sensor de deslocamento angular ou de posição angular, né? Um sensor de ângulo. Mas tem também potenciômetro que é linear, ou seja, ele se desloca linearmente. É o potenciômetro também chamado de potenciômetro deslizante. Esse potenciômetro, ele poderia ser um sensor de deslocamento linear, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um cilindro que se desloca para frente e para trás, eu poderia acoplar a haste desse potenciômetro linear, e aí, conforme ele for para frente e para trás, eu vou ter um valor desse deslocamento.
Então, o potenciômetro, ele serve basicamente para isso, para a gente ter um valor de deslocamento ou de movimentação. Uma aplicação muito comum para o potenciômetro é o deslocamento angular em um eixo de um motor. Então, imaginem que eu tenho um motor. Nesse motor, eu posso acoplar, por exemplo, um braço robótico. E aí, nesse mesmo eixo, eu vou acoplar o eixo de um potenciômetro. Bom, conforme o eixo do motor girar, o eixo do potenciômetro também vai girar. E aí, se eu pegar a diferença de resistência entre dois terminais, né, um da extremidade e um do meio, eu vou ter uma resistência que vai ser proporcional ao tanto que este eixo girou. Se a gente aplica um valor de tensão elétrica nas extremidades do potenciômetro, a gente tem o que a gente chama de divisor de tensão. Então, conforme esse terminal do meio se desloca nessa resistência, o valor de tensão que eu vou observar nesse terminal do meio é um valor diferente. O pessoal que já estudou circuitos elétricos sabe do que eu estou falando. O pessoal que ainda não estudou, a gente vai ver mais para frente alguns conceitos básicos sobre eletricidade. E aí a gente vai ver exatamente como esse circuito aqui funciona. Mas basta a gente saber agora que, se a resistência muda, eu consigo medir, eu consigo obter essa variação da resistência nesse terminal do meio. E é por isso que a gente consegue utilizar o potenciômetro como um medidor de posição. Isso é uma aplicação bem real e está mais perto do que a gente imagina. Uma aplicação para isso são os servomotores. O servomotor é um motor bastante utilizado em robótica, por exemplo, para a gente movimentar a direção das rodas, né? Então, para movimentar as rodas para o carrinho andar, né, para o robô móvel andar, ele já não vai servir. Por quê? O servomotor, ele tem o movimento, o giro dele limitado a uma volta. Ele não fica girando continuamente. Justamente porque ele é acoplado a um potenciômetro. Então, por dentro de um servomotor, a gente tem essa figura aqui, ó. A gente tem um motor de corrente contínua, a gente tem uma série de engrenagens, e essas engrenagens vão fazer o acoplamento entre o eixo do motor e o eixo de um potenciômetro. Então, conforme o motor gira, o potenciômetro também vai girar o eixo. Então, se eu pegar qual é o valor da resistência que está aqui nesse terminal do meio, né, entre o terminal do meio e uma das duas extremidades, eu vou ter um valor proporcional a esse tanto que ele girou. Então, eu sei qual que é o ângulo de giro do meu motor. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma aplicação para os potenciômetros. A gente pode observar que a gente tem um potenciômetro, ele tem esses 3 terminais para fazer a ligação, e ele tem também esse pino para movimentação. Aqui em cima tem um escrito, ó, B1K, isso indica qual que é o tamanho em resistência desse potenciômetro, né? Qual que é o valor do potenciômetro. Aqui a gente tem também um servomotor. Esse servomotor tem um corpo transparente, então dá para a gente enxergar bem direitinho, aqui do lado direito dele, o motor. E na parte de cima, essas engrenagens brancas, que são o sistema de transmissão. Conectado a esse sistema de transmissão tem um potenciômetro, e só que esse daqui não dá para a gente enxergar aqui de fora. E tem também um circuito eletrônico para fazer o controle desse servomecanismo. E eu vou mostrar para vocês a aplicação, que é esse robozinho manipulador, que é feito de vários servos, né? Ele tem 5 servos, tem um aqui na base, e tem mais aqui 1, 2, 3, e mais um aqui na garra.
E então a gente tem a aplicação do potenciômetro dentro de cada um desses servos e também a aplicação do potenciômetro como sensor. Por quê? Porque aqui a gente tem 5 potenciômetros que vão ser utilizados como sinal para controlar cada um dos eixos desse robô. E aí eu vou mostrar para vocês funcionando. Este robô ele está sendo controlado por um Arduino, então tem uma lógica de programação que faz a correspondência entre cada um desses potenciômetros e um dos motores que está instalado lá no manipulador. Então, quando eu mexo o primeiro potenciômetro, ele mexe lá o eixo da base. O segundo vai mexer o eixo do corpo do robô. E cada um desses vai mexer com um dos eixos. Aqui eu vou virar a garra pro lado de cá para a gente ver o movimento da garra. Esse último servo. Abrindo e fechando a garra, conforme eu giro o potenciômetro. Então, o potenciômetro é um resistor variável que, quando a gente aplica um valor de tensão nos seus terminais, ele pode servir para enviar um sinal para um sistema de controle. Outro tipo de sensor proprioceptivo que a gente tem são os sensores ópticos. Na verdade, os sensores ópticos eles têm várias aplicações. Eles podem ser utilizados para aplicações proprioceptivas, mas também para aplicações esteroceptivas. E a gente vai ver algumas aplicações aqui. Bom, a gente tem sensores ópticos para Arduino, que são esses aqui de cima, e a gente tem sensores ópticos para Lego, que são esses aqui de baixo. Esses aqui, esses dois primeiros de Lego aqui, são os sensores para Lego do kit NXT, e esse aqui é o sensor para Lego, o sensor óptico para Lego V3, que é o kit um pouco mais recente. Aliás, vocês sabem por que o kit EV3 se chama EV3? É porque o Lego Mindstorms, que é essa versão educacional para desenvolvimento de robótica, ele tem 3 versões. A primeira delas se chama RCX, a segunda versão se chama NXT. Então, a terceira, eles deram o nome de EV, que significa Evolution, e 3, porque é a terceira versão. Bom, os sensores ópticos, eles sempre funcionam em pares. Você precisa de ter sempre alguém que vai fazer o papel de emissor. Esse emissor, ele vai emitir luz, que pode ser luz visível, no caso eu posso pôr um LED comum, de qualquer cor, ou pode ser até uma luz invisível, que a gente não enxerga, né? Luz infravermelha. Então, os LEDs infravermelhos, a gente vê normalmente desses dois jeitos aqui, ó. A gente vê esse que tem uma cor meio azulada, meio roxa, e a gente também vê LED infravermelho transparente. No controle remoto é muito comum a gente encontrar esse aqui, às vezes aparece aquela bolinha transparente na pontinha do controle remoto, é esse LED infravermelho, que é usado também para enviar sinais do controle remoto para a televisão. Bom, então, de um lado, a gente precisa ter o emissor e a gente precisa ter também um receptor. Esse receptor vai depender de quem é o emissor que você escolheu. Se eu escolhi um emissor infravermelho, então eu tenho que ter um receptor que seja compatível, que também receba infravermelho. Esse aqui, ó, é um fotodiodo ou fototransistor, que é um receptor para a luz infravermelha. Ele geralmente, ele parece com um LED, né, externamente, mas ele geralmente tem uma cor preta. Esse outro aqui, ó, também é sensível à luz, é um receptor de luz, só que ele é receptor de luz visível. Então, se eu usar um LED, ou se eu quiser detectar até mesmo a luz ambiente, eu posso usar esse receptor que é chamado de LDR.
O LDR ele é uma resistência variável com a iluminação. Então, normalmente, você tem que ter um emissor de um lado e um receptor do outro lado. Mas você pode ter duas formas, duas configurações, dois arranjos para se colocar os sensores ópticos. O arranjo dessa primeira figura que eu mostrei para vocês, a anterior, essa aqui, ó, é quando você tem um receptor em frente ao emissor. Então, você tem os dois posicionados, um de frente para o outro. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente usa o controle remoto. A gente aponta o controle remoto para a TV e aí ele manda, né? O controle remoto manda o sinal para a TV. E aí, se tiver um obstáculo aqui na frente, né? Um objeto na frente dessa comunicação, aquele sinal não vai passar. Então, por isso que, por exemplo, você não consegue mandar o sinal para a TV de um cômodo para o outro. Você tem que estar, né, na frente da TV sem ter uma parede aqui na frente. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Então, se você tiver um LED desse lado e um LDR desse outro, ou um LED infravermelho desse lado e um fototransistor desse outro, se os dois estiverem um olhando para o outro, não tiver nada na frente, vai dar um sinal positivo, nível lógico alto. Se você tiver um objeto tampando essa comunicação, então vai dar um sinal negativo, nível lógico baixo. Então não haverá comunicação. Uma outra forma da gente utilizar esses sensores ópticos é no modo reflexivo, que é quando você coloca tanto o emissor quanto o receptor do mesmo lado, um do ladinho do outro. Daí, quando o emissor emite um sinal, esse sinal vai se propagar até encontrar algum anteparo. Pode ser um espelho, pode ser uma superfície branca, alguma superfície reflexiva. Se esse sinal bate nesse anteparo e volta, o seu receptor ele vai detectar esse sinal. E aí essa detecção vai provocar um sinal elétrico nesse receptor e você vai conseguir detectar. Então aqui com isso você pode fazer várias coisas. Por exemplo, você pode detectar um obstáculo que estiver chegando perto do robô, ou você pode usar isso para detectar a linha também. Por quê? Porque você precisa de algo reflexivo para que esse sinal bata, reflita e volte. A cor branca, ela reflete toda a luz, né? Toda onda que for, toda onda que for aqui emitida, ela vai bater e vai voltar para o receptor. Já a cor preta, ela absorve a luz. Então, se algum sinal for e bater em algum objeto preto, esse sinal não vai refletir e voltar. Então, assim, dessa forma, você consegue saber se o seu robô está na linha branca ou na linha preta. Da mesma forma, se houver algum objeto, né, dependendo da cor desse objeto, vamos supor que eu tenho um objeto preto aqui na frente. Então, essa luz vai bater nesse objeto preto e vai ser absorvida. Ela não vai alcançar o espelho para refletir. Então, você também consegue detectar a presença de um objeto entre o sensor e o anteparo. Então, são várias as aplicações de sensores ópticos. Uma aplicação muito importante é o encoder. A gente tem, vou falar para vocês agora do tipo mais comum de encoder, que se chama encoder incremental. O encoder incremental, ele apresenta a informação de posição a partir da contagem dos pulsos acumulados pela passagem dos furos do disco. Então, o encoder ele é composto de uma fonte de luz e uma fotocélula, ou seja, um receptor. Então, eu vou ter um emissor, um receptor, virados de frente, um para o outro. E também um disco perfurado ou dentado.
Nesse caso aqui, esse meu disco ele é todo dentado. E eu preciso que ele tenha esses dentes de uma distribuição uniforme. Então, todos os dentes têm que ter o mesmo tamanho, né? E a quantidade também tem que ser espalhada aqui uniformemente. Quando esse disco estiver girando, o que vai acontecer com o sinal percebido aqui no receptor? Quando estiver no buraquinho, a luz passa e ele consegue receber o sinal. Quando estiver no dente, a luz não consegue passar, então ele não vai receber o sinal. Então, o sinal que ele vai perceber na saída dele vai ser uma onda quadrada. Quando tiver buraquinho, ele recebe. Quando não tiver buraquinho, ele não recebe. Quando tiver buraquinho, recebe. Quando não tiver, não recebe. Então, vocês concordam comigo se eu contar quantas vezes ele me deu esse sinal para cima e para baixo, para cima e para baixo, eu consigo saber quantos dentinhos passaram? E se eu souber quantos dentes tem o disco, eu consigo saber, então, quantas voltas o meu disco deu? Se eu souber quantas voltas do disco equivalem a quantas voltas da roda do meu robô, eu consigo calcular quanto o robô andou? É justamente nisso que o encoder vai ajudar. A gente vai conseguir calcular a posição do robô conforme ele vai andando. Então, se eu conseguir, pelo encoder, calcular que o meu motor ele girou 3 vezes, então eu sei que minha roda deu 3 voltas. Se eu conheço o tamanho da minha roda, então eu sei calcular quanto foi que o meu robô andou. Bom, uma aplicação, uma forma, né, uma configuração muito comum também é quando a gente tem dois furos no nosso disco. A gente tem os dentes todos, em um ponto do disco a gente tem um furo só. Que é para quê? Que é para contar voltas inteiras. Então, quando eu tenho vários dentes, eu conto uma volta inteira, mas eu também conto pedaços de volta. Eu consigo contar um quarto de volta, eu consigo contar meia volta, eu consigo contar um sobre, né, uma fração, dependendo da quantidade de dentinhos que eu vou ter no meu disco. Mas é importante também eu ter esse segundo furo aqui para eu contar uma volta inteira, para quando a gente for acumulando erros. Por quê? Esse encoder ele é chamado de incremental porque ele só vai somar. Ele sempre vai somar os dentinhos, ou seja, o meu sinal ele sempre vai ser assim. Então, independente para que lado eu gire esse disco, eu vou ter sempre o aumento da quantidade desses pulsos. Então, eu vou sempre somando pulsos. Então, eu vou sempre incrementando o valor dos pulsos. Então, conforme a gente vai girando esse disco, como é um valor que é incrementado a todo tempo, é importante eu ter esse outro aqui, que é para quando eu quiser zerar. Se eu quiser zerar a cada X voltas, então eu posso esperar chegar nesse valor e na hora que chegar nesse buraquinho, eu posso zerar o meu encoder. Então, ele é um orifício de referência para quando você quer contar voltas inteiras. Uma outra configuração que a gente tem para o encoder incremental é o encoder com quadratura, que é quando você tem, ao invés de um LED só localizado aqui na faixa dos dentinhos, você tem 2 LEDs localizados nessa faixa, só que eles têm um distanciamento que é menor do que a distância entre 2 dentes, ou diferente de uma distância múltipla de 2 dentes. Que é para quê? Que é para o sinal de um sair defasado em relação ao outro. Dessa forma, a gente consegue saber para que lado o disco está girando. Se o B estiver adiantado em relação ao A, a gente sabe que o disco está girando para um lado.
Se o A estiver adiantado em relação ao B, a gente sabe que o disco está girando para o lado contrário. Então, essa é uma outra configuração que a gente pode encontrar o encoder, para ele dar não apenas a quantidade, né, que o seu robô andou, mas também para que lado ele andou. E se a gente tem posição e a gente também tem o tempo, se a gente tem a quantidade que o robô andou e em quanto tempo esse robô andou, será que a gente não consegue calcular, então, a velocidade? Consegue. Então, uma outra aplicação para os encoders, além de saber a posição, é saber a velocidade do nosso robô. Se a gente medir o tanto que ele anda e também medir o tempo que ele gastou para andar, então a gente consegue saber qual a velocidade. Então, a cada vez que eu tenho um pulso, eu tenho um ângulo que o nosso encoder deslocou. Se eu conheço qual que é o tempo que foi gasto para ele dar um pulso, então basta eu dividir o ângulo que ele deslocou pelo tempo que ele gastou para deslocar, né? Então imaginem se, por exemplo, eu tiver um ângulo aqui em um determinado tempo de, sei lá, de 1 segundo, o meu encoder andou pi, ou uma volta completa. Quer dizer que o meu robô, ele deu uma volta, a roda dele deu uma volta completa em 1 segundo. Então, aí, se eu quero saber em deslocamento linear, basta eu saber o diâmetro da minha roda. Então, eu consigo calcular quanto que o meu robô avançou para frente. Dentro do motor Lego, a gente já tem embutido um encoder. Então, ele tem um motor, ele tem um jogo de engrenagens, que é para poder ter mais força no motor, né, no eixo que desloca, né? A gente faz a conexão das coisas aqui na frente, nessa parte aqui, onde a gente coloca o pino. O motor mesmo, ele tá aqui nessa parte mais gordinha do Lego. E aqui, próximo ao motor, a gente tem também um disco de encoder e um sensor óptico, que vai funcionar dessa mesma forma que eu mostrei para vocês. Bom, para o Arduino, a gente também tem esse mesmo recurso. A gente tem, para comprar pronto já, esses discos, né? A gente tem ele em MDF, tem ele em plástico também, em acrílico preto, normalmente. E tem esse sensor. Esse sensor é um sensor óptico que tem um LED infravermelho de um lado e um fototransistor do outro. Eles estão virados, né? Um de frente para o outro. E aí ele vai funcionar dessa forma como a gente acabou de ver, né? Passando nos buraquinhos, a luz passando nesses buraquinhos, e aí a gente consegue contar os pulsos. Um outro tipo de sensor que também pode ser utilizado como encoder é o sensor de efeito Hall. O sensor de efeito Hall, ele é um sensor que é sensível a campo magnético. Então, se eu colocar alguns ímãs em um disco que gire junto com o eixo do motor e colocar o meu sensor próximo a esse disco, eu não preciso ter contato entre o sensor e o disco. Essa é uma das vantagens do sensor de efeito Hall. Basta o sensor estar próximo a esse disco, cada vez que o ímã passa próximo do sensor, ele vai gerar um campo magnético próximo do sensor e o sensor vai receber um sinal elétrico que seja de acordo com essa aproximação do ímã. Então, toda vez que passa o ímã, aparece um pulso na saída do sensor. Então, se eu tenho aqui 4 ímãs, por exemplo, toda vez que tiver 4 sinais, 4 pulsos,
significa que deu uma volta inteira nesse eixo. Então, a gente pode utilizar o sensor de efeito Hall com Arduino. No kit Lego não tem um sensor desse. Então, a gente pode usar, por exemplo, um ímã preso num disco que esteja preso ao eixo do motor. E esse circuito, pode ser qualquer um desses aqui, conectado a um Arduino. E aí, esse sensor estando próximo a esse disco, toda vez que o ímã passar perto do sensor, ele vai produzir um pulso e você vai saber que o disco deu uma volta completa. Bom, agora vamos passar então para as aplicações dos sensores esteroceptivos, que são aqueles que são utilizados para visualizar o ambiente em que o robô está inserido. Então, ele vai trazer para a gente alguma característica do meio ou a proximidade do robô a algum objeto no ambiente. A gente tem sensores esteroceptivos de várias naturezas. A gente tem próprios sensores ópticos podem ser utilizados dessa forma. O próprio sensor de efeito Hall também pode ser utilizado como sensor de proximidade a algum objeto fora do robô, né? Então, eu mostrei para vocês uma aplicação como encoder, que o sensor de efeito Hall vai ser utilizado para saber a velocidade do próprio motor do robô, mas ele pode ser utilizado também para poder verificar a proximidade a um objeto externo ao robô. Temos também o sensor ultrassônico, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho, e temos alguns sensores, como, por exemplo, os indutivos, que só detectam objetos metálicos, e os capacitivos, que podem ser ajustados para detectar qualquer tipo de objeto. Só que esses dois últimos, eles detectam objetos muito próximos. Bom, vamos falar sobre o sensor óptico para utilidade de segue-linha. Nesse caso, a gente vai estar falando do sensor óptico como um esteroceptivo, porque ele vai detectar algo que está fora do robô. Nesse caso, os dois LEDs, o emissor e o receptor, eles precisam estar paralelos um ao outro, porque é aquela forma do anteparo que eu falei com vocês. Então, o emissor ele vai emitir, essa emissão vai bater, né, essa onda eletromagnética que é emitida, vai bater em um determinado anteparo, e o reflexo vai voltar e vai ser detectado pelo receptor. Isso vai acontecer se a superfície for branca. Se a superfície for preta, como a linha que a gente tem que seguir, não vai haver reflexão. Então, o receptor não vai enxergar nada. Então, a forma mais simples da gente fazer, o algoritmo mais simples que a gente tem para poder seguir linha, funciona da seguinte forma. A gente coloca um sensor óptico de um lado do robô, outro sensor óptico do outro lado do robô, de forma que a distância entre esses dois sensores tem que ser maior do que a espessura da linha, para ele ficar dessa forma aqui. Quando os dois sensores estiverem fora da linha, ou seja, os dois sensores estiverem vendo a parte branca, significa que os dois sensores estão tendo reflexão. Então, o que tem que acontecer com o meu robô? Ele tem que continuar andando para frente. Então, eu vou ligar os dois motores, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, com a mesma potência. Agora, se um dos sensores encostar na linha, esse sensor que encostou na linha, ele vai passar a não ter reflexão. Então, quer dizer, vai ficar com nível lógico baixo. Então, eu tenho que fazer o robô virar na direção oposta. Então, o motor daquele lado que o robô bateu na linha, esse motor eu tenho que ou desligar, ou ligar com uma potência mais baixa do que o outro. Que aí o meu robô vai tender a virar para aquele lado e consertar a trajetória dele. Então, aqui nesse caso, ó, o sensor da direita está enxergando a faixa e o da esquerda não. Então, o que eu tenho que fazer? Desligo o motor da direita e deixo o motor da esquerda ligado. Então, meu robô vai virar para cá e corrigir a trajetória dele.
Aqui eu tenho uma curva para o outro lado, então o que aconteceu? O sensor da esquerda entrou na faixa. Então, o que eu tenho que fazer? Desligo o motor da esquerda, deixo o motor da direita ligado. Então, ele vai corrigir o curso dele até esse motor sair, até esse sensor sair da faixa e os dois ficarem no branco, ou até este daqui encostar também, né? Pode acontecer de um sair e o outro encostar. E aí ele fica batendo na linha até ele se acertar. Vamos ver um vídeo aqui, ó, com exemplo desse algoritmo implementado no robô. Esse é o resultado que a gente tem quando a gente implementa esse algoritmo, que é o algoritmo mais simples para seguir linha. O robô fica zigue-zagueando em torno da linha, né? Ele fica batendo o sensor ao redor da linha. Aqui a gente tem um algoritmo um pouco mais sofisticado para seguir linha. Então, quer dizer, é possível a gente desenvolver outros algoritmos, né, programar para que esse segue-linha fique um pouquinho mais eficiente. Mas aí vocês vão ter que experimentar isso na prática. A gente começa sempre por esse bem simples. Então, todo mundo vai passar primeiro por esse simples e ir melhorando, aperfeiçoando o seu robô. Próximo sensor que a gente vai falar é o sensor ultrassônico. O sensor ultrassônico ele é comumente utilizado para a detecção de obstáculos, ou seja, é um sensor para se calcular a distância, ou até mesmo para detectar a presença de algum objeto. Então, aqui a gente tem o sensor ultrassônico para Arduino e o sensor ultrassônico do Lego EV3. Ele baseia-se também na reflexão, quando a gente quando a onda bate em um anteparo. A diferença é que ao invés de uma onda eletromagnética, ou seja, né, ao invés de ser luz, a gente tem uma onda sonora, que é uma onda mecânica, né? Aliás, é uma onda ultrassônica, né? A gente não escuta. Então, é uma onda mecânica. Então, a gente tem aqui duas partes nessas duas bolinhas, porque um é um emissor e o outro é receptor. Então, o emissor vai emitir uma onda ultrassônica, essa onda vai bater e vai voltar para o receptor. Com essa reflexão, a gente consegue não só detectar que o objeto está na frente, mas também saber a distância que esse objeto está. Por quê? Porque se eu sei quanto tempo levou para a onda ir e voltar, então eu consigo saber, e eu sei também a velocidade, né, dessa onda ultrassônica, eu consigo saber qual que é a distância que o objeto está, né, porque ele vai gastar um tempo para ir e voltar. Então, eu sei consigo calcular qual que é a distância do sensor até o objeto. Como que a gente vai utilizar o sensor ultrassônico na OBR? Na OBR, no meio da nossa pista, a gente tem obstáculos no meio da linha, né? Então, a gente tem uma área que a gente pode encontrar obstáculos, né? Então, só não pode ter obstáculos a 30 centímetros das bordas. Então, fora 30 centímetros das bordas da pista, você pode ter obstáculo em qualquer lugar. E essas são as dimensões mínima e máxima para os obstáculos. A gente não sabe previamente aonde o obstáculo vai estar, então a gente tem que detectá-lo. Então o robô ele tem que ir seguindo a linha. Quando ele avistar o obstáculo, ele tem que contornar esse obstáculo e retornar para a linha logo em seguida. Assim como nesse vídeo. Ele não pode arrastar e mover o obstáculo em mais de 1 centímetro. Então, se ele simplesmente der uma encostada, não tem problema, mas ele não pode movimentar o obstáculo
por mais de 1 centímetro. Bom, outro sensor muito importante que a gente precisa de utilizar é o sensor de cor. O sensor de cor, ele serve para diferenciar entre as cores que existem e mandar um sinal para o nosso robô dizendo qual é a cor que ele está enxergando. A gente vê aqui o sensor de cor para Arduino e os sensores de cor para Lego. Esse é o sensor de cor para o Lego NXT e esse é o sensor de cor para o Lego EV3. Observe que o sensor do Lego EV3, ele é o mesmo sensor tanto para poder fazer a diferenciação de linha, quanto para também enxergar cor. Então, o sensor de cor, de luz refletida e até mesmo de luz ambiente é o mesmo sensor. No NXT e no Arduino não é assim, né? A gente tem um sensor para cor e outro para luz refletida. Bom, aqui no Arduino dá para a gente enxergar bem como que ele é construído. Ele é constituído aqui de 3 LEDs emissores e um LED que é o receptor, que vai pegar o reflexo de cada um desses 3 LEDs. Esses LEDs, esse tipo de sensor é o sensor que a gente chama de RGB, porque cada um desses LEDs tem uma cor, red, green e blue, vermelho, verde e azul. Então, cada LED vai emitir uma cor e o receptor ele vai pegar qual é a porcentagem refletida de cada uma dessas cores. Bom, se eu tenho uma superfície branca, todas as 3 cores elas vão ser refletidas na mesma intensidade. Se eu tenho uma superfície preta, as 3 cores vão deixar de ser refletidas na mesma intensidade, ou seja, a maior parte da luz ela é absorvida, então quase nenhuma ou nenhuma luz é refletida. Agora, se eu tenho uma superfície de uma determinada cor, uma superfície colorida, aí as porcentagens de reflexão de cada uma das componentes, verde, azul e vermelho, vão ser diferentes dependendo da cor da superfície. Então, se eu tiver uma superfície verde, a quantidade de reflexão do verde vai ser bem maior do que das outras componentes. Então, eu vou ter uma quantidade grande de verde refletido, uma quantidade intermediária de azul e pouquíssimo ou quase nada de vermelho. Se eu tiver uma superfície, por exemplo, azul, eu vou ter muito de azul refletido, pouquíssimo de verde, quase nada de vermelho. Se eu tiver uma superfície laranja, eu vou ter muito de vermelho, uma quantidade intermediária de verde e nada de azul. Então, depende, cada cor vai me dar uma porcentagem de reflexão de cada um desses componentes. E por essas quantidades de reflexão de cada componente, é que a gente consegue detectar qual é a cor que o robô está enxergando por meio desses sensores. Ah, mas para que é importante eu saber detectar cor na UBR? Bom, principalmente porque a gente tem os quadradinhos verdes no meio da pista que servem para indicar para a gente a direção. Quando a gente tem um cruzamento, quando a gente tem uma interseção. Então, imaginem essa pista aqui que a gente tem uma opção de ir para frente ou virar à direita. Se a gente tem um quadradinho verde, esse quadradinho indica que o caminho certo é virar à direita. Se a gente seguir em frente, né, se o robôzinho seguir em frente e ignorar esse verde, ele vai estar indo para o caminho errado. Então, aí ele vai ter que voltar e começar de novo. Né? Então, a gente pode ter essa configuração assim, ó, com um T, a gente pode ter uma cruz, né, uma encruzilhada mesmo assim, ou a gente pode ter esse outro tipo de T, assim, invertido. A gente pode ter uma situação também assim, ó, que é quando a gente tem verde
em dois lados. Então, aqui tem um cruzamento e tenho dois quadradinhos verdes. Isso indica, de acordo com as regras da OBR, que o robô ele deve virar e voltar. Então, ele tem que fazer uma ré, né? Ele tem que virar totalmente 180 graus e voltar para trás. Aqui a gente também tem o verde sendo utilizado para indicar o sentido da rotatória, né? Então, você chegou por aqui nessa rotatória, você sabe que você tem que virar aqui à direita e à direita de novo para continuar a pista. Então, o verde ele serve para indicar o sentido que você deve seguir, né? Que o robô deve seguir ao encontrar alguma interseção na pista. Aí aqui está mostrando nesse vídeo a aplicação do verde. Tinha uma interseção em T. E aí, como tinha um quadradinho verde indicando que era para ir à direita, então ele virou para a direita. Bom, aí agora, falando sobre um sistema que a gente não vai utilizar na OBR, que é o GPS. O GPS é um sistema de posicionamento global. É um sistema que ele é baseado em satélites. Ele é um sistema que foi desenvolvido pela Força Aérea Americana e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E por que a gente não vai utilizar ele na OBR? Porque o GPS ele é um sistema para navegação externa. E a OBR ela acontece em ambientes internos. Né? Então, a gente não consegue utilizar o GPS dentro de alguma edificação, porque é um sistema baseado em satélites. E os satélites, eles precisam, para você conseguir que o receptor pegue os sinais dos satélites, você precisa de visada direta. Visada direta significa que é um sinal livre entre o seu receptor e o satélite. Esse sistema de GPS, ele é composto por 24 satélites em operação. Na verdade, existem 30, só que 6 ficam de sobressalentes, para se der algum problema ou entrar em manutenção, eles podem ser substituídos. Esses satélites, eles transmitem sinais de radiofrequência que têm informação de localização. Então, essa informação, ela é suficiente para o receptor conseguir computar a sua posição em relação a esse satélite. Esses satélites, eles são distribuídos ao redor da Terra em 6 órbitas. Então, são espalhados esses 24 satélites aí em 6 órbitas ao redor da Terra. Em qualquer ponto da Terra, você consegue visualizar, em qualquer momento, uma quantidade de satélites em céu limpo. Aí, conforme a posição que você está, se você tiver com muitos prédios em volta, se o dia estiver meio nublado, então, dependendo das condições ambientais que estão em volta do seu receptor, você vai enxergar mais ou menos satélites. Depende também da posição que você está na Terra, né? Então, vários fatores vão influenciar para que você consiga ter visada direta para mais ou menos satélites. Para poder saber a localização certinha, você precisa ter o sinal de pelo menos 3. Não tem como você saber a sua posição certa se você não tiver 3 satélites pela direta. Então, é por isso que quando a gente entra num túnel, perde o sinal de GPS, quando a gente entra dentro de casa, também perde o sinal de GPS. Então, você precisa ter visada direta entre o receptor do GPS e os satélites. Importante falar que, no caso dos GPS de celular, além do receptor de GPS, existe um programa que funciona ali por trás que também utiliza informações da internet, né? Então, essa medição que é dada pelo sistema de GPS de celular, ela é um pouco melhorada pelas informações de internet, pelos dados da internet. Tanto que a navegação online, ela tem uma qualidade melhor do que a offline.
Mas se você não tiver internet, tiver só com seu receptor do GPS offline, você vai perceber que, por exemplo, você perde o sinal de GPS quando você entra num túnel, né? Que, por exemplo, você perde o sinal de GPS quando você entra dentro da sua casa. Um outro tipo de sensor que pode ser utilizado, tanto em robôs móveis quanto em robôs manipuladores, é a visão computacional. A visão computacional é o uso de câmeras, mais o processamento de imagens, mais a análise dessas imagens, feita de forma automática, computadorizada, para extrair informações sobre o ambiente. Então, existem algumas aplicações, né, algumas finalidades para o uso da visão computacional em robótica. Por exemplo, o sistema de localização e mapeamento, que a gente chama de SLAM, que é localização e mapeamento simultâneo, que é quando você utiliza informações de GPS e casa com as informações visuais que a câmera está vendo, que a câmera está visualizando. Ela faz um processamento que vai fazendo a localização por meio das imagens, casando com imagens antigas que ela já tinha, e ao mesmo tempo ela vai atualizando aquelas imagens. Então, ela vai fazendo mapeamento, né? Vai fazendo uma atualização das imagens e ao mesmo tempo também vai fazendo uma localização, utilizando imagens antigas para saber aonde exatamente aquela câmera está. A gente pode utilizar também câmeras para um sistema de desvio de obstáculos, né? Então, a câmera, se ela enxerga o obstáculo, ela pode escolher o caminho melhor para tomar. Ela pode ser utilizada para reconhecer o objeto e separar. Aí pode ser por cor, por forma, por tamanho. Isso é uma aplicação importante, por exemplo, no uso dos manipuladores robóticos. Pode ser utilizado também o sistema de câmeras para que o robô siga uma trilha previamente estabelecida. Então, você pode fazer uma trilha, como por exemplo, até mesmo uma linha, e a câmera ser utilizada, né, juntamente com o processamento da visão computacional, para que o robô siga sempre aquela linha, ou aquela trilha, ou aquelas margens, né? Você pode usar uma câmera e falar para o carro em uma estrada, para ele seguir sempre as margens da estrada, né? E suponhamos que é uma estrada livre, que é só ele andar para frente. Você pode pedir para ele andar sempre dentro daquelas margens da estrada. É uma aplicação para a visão computacional. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que é do carro autônomo desenvolvido na UFMG, que é o CADU, como eu acho que eu já falei para vocês, né, que é o projeto que eu trabalhei, usando visão computacional para o desvio de obstáculos. Então, ó, aqui esse carro está num campo de futebol, que tem lá na UFMG mesmo, não tem ninguém dentro dele, ele está sendo dirigido sozinho, é um carro autônomo, e aí um trajeto foi pré-estabelecido, porém alguns cones foram colocados como obstáculos, e aí o carro vai desviando, vai seguir o trajeto, porém desviando dos cones, né, dos obstáculos que ele encontra na sua frente. Ele ia vindo em frente, na direção do cone, enxergou o cone, desviou. Aí a gente tem a visão da câmera. Nesse caso, é usada uma câmera estéreo, que é uma câmera com dois receptores. É como se fossem duas câmeras, uma ao lado da outra. Isso é para poder dar visão de profundidade, ele conseguir determinar qual é a distância que os cones estão do carro. E aí ele calcula qual que é o espaço livre para poder determinar a melhor forma de se desviar daqueles obstáculos. E aí, essa parte colorida, né, é justamente o algoritmo que vai fazendo foi programado, né, para colorir de acordo com a distância e o perigo
que o obstáculo representa, né? Aí, ó, o nosso pesquisador, inclusive, se colocou na frente do carro, que é para poder mostrar que o sistema funciona direitinho. Bom, pessoal, então, aqui a gente encerra, né, os sensores, os principais sensores que a gente utiliza em robótica. Não são só esses, existem mais sensores, é claro. E aí, só que esses são os principais, né, utilizados em robótica de modo geral. Mas os primeiros que eu falei são os que são mais utilizados em robótica na OBR. Agora é estudar um pouco, resolver as questões antigas, né, que a gente vai colocar nos questionários para vocês. E é isso. Até.